Quero, nessa noite, cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Uma alegria poder estar na casa de Deus, na presença de Deus, mais uma vez, para louvar o seu nome, por todas as coisas maravilhosas que Deus tem feito em nosso favor, aquelas pessoas que estão nas suas casas e que dos seus lares também nos acompanham. Que Deus abençoe vocês. Hoje é domingo, é uma noite especial, uma noite em que nós podemos passar algum tempo na presença de Deus, não só para adorar, nós já cantamos, nós já oramos, nós já adoramos, nós já ofertamos, mas é um tempo importante também para nós ouvirmos o que Deus tem a falar aos nossos corações. Eu quero fazer uma leitura da Escritura com vocês, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Daniel. Quero conversar com vocês um pouquinho nessa noite, no livro do profeta Daniel, Daniel capítulo 1. Eu quero ler com vocês os 6 primeiros versículos do primeiro capítulo do livro de Daniel. Daniel, ele deverá ser um companheiro nosso nessas próximas ministrações. Hoje eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com você, nessa leitura de Daniel. Na próxima escola, nós estamos dando continuidade a uma série de estudos bíblicos e a respeito da Bíblia. A gente vai estar falando sobre o período interbíblico e Daniel vai ser um bom companheiro para todos nós, apesar de ele não ter sido profeta no sentido legítimo da palavra, mas ele deixou profecias poderosas, preciosas no seu livro, e nós vamos estar pensando a respeito disso nos próximos momentos. Mas hoje eu quero ler com vocês Daniel capítulo 1, versículos de 1 a 6. A palavra do Senhor diz o seguinte, Daniel capítulo 1, versículos de 1 a 6. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciências, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Amém? Feche seus olhos. Vamos, mais uma vez, colocar a nossa vida, colocar o nosso coração diante do Senhor e pedir a Ele que fale conosco nesta noite. Eu sei que Deus te trouxe a este lugar, sei que Deus te colocou aonde você está nesta hora, porque Ele tem uma palavra ao seu coração. Então nós vamos pedir ao Espírito Santo que tire todo o impedimento que porventura o inimigo intentar lançar contra as nossas vidas, para que nós venhamos entender e compreender nesta noite todo o conselho de Deus que Ele deseja compartilhar conosco através da sua palavra. Querido Deus, eu sou grato a Ti por mais uma oportunidade, por mais um tempo que eu tenho de estar na Tua igreja, por mais um tempo que eu tenho de estar diante da Tua presença, diante da Tua palavra, com essa responsabilidade tão grande, que é a responsabilidade de compartilhar, ó Deus, as Tuas verdades, que são eternas e permanentes ao Teu povo. Obrigado, Deus vivo, pelo privilégio de, nesta noite, ser mensageiro Teu para esta comunidade, que Teu Espírito, Senhor,
possa usar-me poderosamente, que as minhas palavras, que as reflexões que eu vou tecer nesta noite, ó Deus querido, que os comentários que serão nesta hora compartilhados, que tudo isso venha de Ti, Senhor, que o Senhor de fato possa me usar para a glória e para a honra do Teu nome, a fim de que estas pessoas que vão escutar a Tua palavra, Deus vivo, elas sejam poderosamente edificadas. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo Teu cuidado, louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade, louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe, que Ele nos abençoe enquanto nós ouvimos e recebemos a Sua palavra. Eu fiz uma leitura com vocês aqui nesta noite, nos primeiros versículos do livro de Daniel, e boa parte da minha mensagem está realmente preso a esse livro, mas eu fiz essa leitura com vocês porque eu gostaria nesta noite de compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração, uma preocupação que eu, pessoalmente, particularmente, tenho tido nos últimos dias, algumas observações que eu tenho feito. Há uns 3 ou 4 meses atrás, eu fui chamado para ministrar num evento de jovens das Assembleias de Deus, e a palavra que Deus colocou no meu coração foi essa mensagem que eu estou lendo para vocês aqui, para compartilhar com aqueles jovens. E enquanto eu ministrava, veio ao meu coração, a gente chama isso de iluminação. O Espírito Santo abre a mente, o coração da gente, quando a gente está ministrando uma palavra, e faz a gente perceber coisas que, de repente, eu já li uma vez, e outra, e outra, e outra, e outra, eu não havia percebido ainda. Então, enquanto eu compartilhava com aqueles jovens, o Senhor abriu meu entendimento ali, colocou no meu coração uma realidade que está aí nua e crua diante dos nossos olhos, mas que, infelizmente, nós, na condição de cristãos, muitas vezes não temos parado para pensar, parado para refletir a respeito disso. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração naquele momento foi que a gente precisa ficar atento ao fato, à verdade, de que a igreja do Senhor está sendo levada para o cativeiro. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Nós fizemos aqui 1 ano e meio de leitura do Antigo Testamento, e quantas vezes, enquanto eu estive compartilhando com vocês aqui, nós falamos sobre cativeiro assírio, cativeiro babilônico, e falamos sobre cativeiro, discutimos cativeiro inúmeras vezes a partir da perspectiva de diferentes profetas. Mas eu nunca tinha tido esse insight, eu nunca tinha parado para pensar num fato, numa realidade que nós estamos vivendo e que nós não estamos percebendo. Eu quero repetir isso novamente, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja do Senhor Jesus, e agora estou falando da nossa realidade de Brasil, em que a igreja do Senhor Jesus está sendo levada para cativeiro. Isso está acontecendo, nós não estamos notando, nós não estamos percebendo, mas isso está acontecendo de forma muito sutil. E o que acontece quando uma igreja verdadeira, uma igreja legítima, o que acontece quando uma igreja dessas é levada para cativeiro? O que acontece é que ela perde a sua razão de ser no contexto social. Só para ilustrar o que eu quero dizer para vocês, nós estamos vivendo uma realidade, e os meios de comunicação, artigos e diferentes escritos têm publicado isso o tempo todo. Nós estamos vivendo uma realidade no nosso tempo, quando a gente pensa, por exemplo, no centro do mundo, quando a gente pensa na Europa, em que o pessoal está dizendo que lá eles estão vivendo uma era pós-cristã. A Europa Central em particular, ela está vivendo um momento muito delicado da sua vida, da sua existência, que é um momento em que eles estão chamando de momento pós-cristão. A Europa chegou a uma condição em que o cristianismo deixou de ser uma coisa relevante. E não apenas deixou de ser relevante, mas em que o cristianismo está sendo descartado numa velocidade assustadora. Isso é relevante para nós, isso é importante para a gente pensar, para a gente refletir. Por quê? Porque se nós pensarmos, se nós pararmos para avaliar, nós vamos perceber que o centro, o celeiro,
a partir do qual Deus permitiu que o Evangelho pudesse alcançar a América do Norte, a América Latina, a América Central, a Ásia, a África, a Europa, o restante do mundo, né? O celeiro a partir do qual Deus levantou missionários, homens e mulheres, para fazer com que a sua boa notícia fosse anunciada até os confins da terra. Foi exatamente esse centro da Europa. Alguns países da Europa foram tão importantes, mas foram tão importantes, eu quero mencionar apenas 3. Pensando no nosso contexto, por exemplo, contexto protestante, a gente pensa a Alemanha, por exemplo, 1517, 90, as teses de Lutero, né, que foram fixadas lá na porta do castelo de Wittenberg, a chamada Reforma Protestante, 1517. Surge um homem na Alemanha, Martinho Lutero, e ele experiencia um avivamento tão poderoso, tão extraordinário, que nós hoje, no século XXI, nós somos reflexos, nós somos fruto, nós somos resultados do trabalho dele. E que coisa interessante. A Alemanha de Lutero, de 1517, ela foi a Alemanha de Hitler, de 1933, que cometeu um dos maiores crimes que a humanidade já conheceu. Milhões de judeus foram mortos em câmaras de gás. Milhões de religiosos de diferentes movimentos. Milhões de pessoas com deficiência, milhões de idosos. Milhões de pessoas foram mortas num período muito curto de 3, 4 anos. O que aconteceu com a Alemanha de Lutero? O que aconteceu, por exemplo, com a Alemanha, que foi o berço de um avivamento, que foi o berço de uma mudança tão radical que Deus realizou na história, que fez com que esse movimento protestante, a partir dali, pudesse alcançar o mundo todo? O que aconteceu com essa Alemanha? O que aconteceu é que a Alemanha foi sendo levada para cativeiro e ela não percebeu isso. Lutero viveu, Lutero morreu, os adeptos do movimento dele estruturaram, estabeleceram ali um movimento avivalístico que durou algumas gerações. Mas 200, 250 anos depois desse grande movimento que aconteceu lá na Alemanha, a igreja começou a perder o foco, a igreja começou a perder a sua relevância, a igreja começou a perder o senso que ela precisa ter e precisa manter, que ela é sal da terra e que ela é luz do mundo, e que a menos que ela cumpra o seu papel, ela vai se tornar insignificante e vai ser descartável. Eu deixo a Alemanha uns 200, 250 anos depois de Lutero, ali por volta do meados do século XVIII, século XIX. Aí a gente volta de novo lá para o século XVI e pensa na França. A França foi o berço de um dos movimentos protestantes mais extraordinários que a gente conhece. Quem aqui nunca ouviu falar de João Calvino? Quem aqui nunca ouviu falar de calvinismo? Quem aqui nunca ouviu falar de igreja presbiteriana? Que tem as suas raízes nesse movimento avivalístico que Deus, através de Calvino, lá na França, realizou. No mesmo século XVI, século de Lutero, enquanto Lutero era usado por Deus para promover um grande avivamento na Alemanha, Calvino foi levantado por Deus e usado poderosamente também para promover um grande avivamento, um enorme avivamento na França. Coisas extraordinárias Deus fez através dessas pessoas. O movimento protestante cresceu, o movimento protestante floresceu. O movimento protestante avançou, levando a palavra de Deus, levando as boas novas a respeito de Jesus, permitindo que aqueles que ainda não haviam tido o privilégio, a oportunidade de ouvir a boa nova, pudessem escutar isso.
Mas aí, de novo, a gente vai lá para meados do século XVII, século XVIII, particularmente 1888, quando acontece na França uma das reformas ou das revoluções mais extraordinárias que o Ocidente já conheceu, a chamada Revolução Francesa. E essa revolução ela foi tão importante, mas foi tão importante na história, que ela marcou, historicamente falando, um momento em que o Ocidente, oficialmente, ele destrona Deus, ele declara publicamente a partir de hoje, Deus já não é mais o centro da nossa história, Deus já não é mais o centro das nossas vidas, Deus já não é mais o centro das nossas atenções, Deus já não é mais a pessoa que vai dar respostas a questões existenciais, a questões vinculadas a nós, seres humanos. A partir de 1888, 1889, na França, a Revolução Francesa dá essa guinada tão importante, mas tão importante na história, que ela destrona a Deus e, ao mesmo tempo, ela coloca o ser humano como centro das atenções. O ser humano basta-se a si mesmo. O ser humano, a partir da sua competência de racionalizar, a partir da sua competência de avaliar as coisas, a partir da sua competência de usar o arbítrio, a capacidade que ele tem de julgar as coisas, ele vai dizer o que é certo, ele vai dizer o que é errado, ele vai explicar as coisas. A Alemanha, ou a França de Calvino, França que foi usada poderosamente por Deus, que foi levantada por ele através de Calvino, como celeiro de missionários para o mundo, inclusive para o Brasil. Alemães vieram para cá, calvinistas vieram para o Brasil para fazer trabalhos evangelísticos como missionários. A França que foi levantada por Deus no século XVI, no século XIX, foi a França, que destronou Deus oficialmente, que colocou o ser humano no lugar e que diz de hoje por diante é o antropocentrismo, é o ser humano que é o centro de todas as coisas e é ele que explica tudo. O que aconteceu com essa igreja? O que aconteceu com essa igreja é que ela começou bem, ela influenciou uma geração, influenciou outra geração, influenciou uma terceira geração, mas à medida que o tempo foi passando, essa igreja foi perdendo a sua identidade, ela foi perdendo o foco, ela se esqueceu do porquê da sua existência. Ela se esqueceu do propósito real de Deus para a sua existência. E aos poucos, o mundo, a filosofia do mundo foi abraçando essa igreja. Até que no final das contas, uma igreja que um dia foi instrumento para a glória de Deus, agora prestava os seus serviços ao arqui-inimigo, ao primeiro inimigo de Deus, que era o próprio Satanás. Para pensar, enquanto essa Revolução Francesa acontecia lá no século XVIII, o Reino Unido, bem do lado ali, começou a ser contaminado, começou a ser contagiado com esse movimento. Mas Deus levanta lá no Reino Unido uma pessoa que todo mundo já ouviu falar a respeito dele, John Wesley, movimento metodista. Quem nunca ouviu falar desse movimento? Deus levanta no século XVIII, XIX, esse rapaz lá no Reino Unido. E causa um movimento que durou mais de 100 anos, um movimento de avivamento tão extraordinário, mas tão extraordinário, no Reino Unido, Inglaterra. Que é incrível isso, gente. Enquanto a França desistiu, perdeu a sua identidade, perdeu o foco, perdeu a aliança e entronizou o homem como aquele que direciona, que conduz e que diz todas as coisas. Ao mesmo tempo que isso acontecia, Deus poupava o Reino Unido através de um avivamento extraordinário, que foi o avivamento wesleyano. Por 100 anos. França e Reino Unido estavam ali praticamente vizinhos de cerca. Mas por 100 anos, por causa do movimento wesleyano, Deus poupou o povo do Reino Unido e, de novo, levantou através de Wesley e de outros movimentos que surgiram ali, missionários, que se espalharam pelo mundo todo.
América Central, América do Sul, metodistas, foram missionários aqui. Em 2010 eu estive em Buenos Aires, na Argentina, estava cursando um pós-doutoramento lá, e janeiro e julho eu passava uma temporada por lá, em fase de estudos, e aí eu fiquei sabendo que a primeira igreja metodista na América do Sul, ela havia sido fundada lá na Argentina, num local assim, muito privilegiado ali, e que ela havia sido um celeiro de avivamento e de missionários assim, para alcançar o mundo todo. E aí eu fiquei curioso, queria saber onde era essa igreja, e descobri que era um ponto turístico, obrigatório. Eu tinha ido a Buenos Aires várias vezes, mas nunca tinha atinado para isso. E aí eu disse, eu quero fazer uma visita, eu quero conhecer essa primeira igreja metodista da América Latina, do século XIX, que veio trazer esse avivamento para a gente, está bem pertinho de nós. Passei na igreja, vi lá uma plaquinha dizendo os dias e horários de culto, elegi um dia e disse, bom, vou participar do culto hoje, eu quero viver esse negócio aqui, eu quero experimentar isso. Você não imagina a frustração que eu tive quando no dia do culto fui para participar do evento. Cheguei alguns minutos antes do horário, estava marcado um horário, cheguei um tempinho antes, cheguei, sentei, fiquei esperando. Talvez eles sejam pontuais como nós, não é? Chega assim, se o culto começa às 7, então 5, 10 para 7, a gente já está chegando e tal, né? Mas aí deu a hora e nada, e passaram alguns minutos e nada, e assim, uns bons minutos, uns bons pares de minutos depois, uma meia hora ou alguma coisa assim depois, chegaram mais algumas pessoas, chegou um casalzinho de idoso, assim, bem idoso mesmo, sentou. Daí a pouco chegou um casal jovem, com 2 crianças, sentou num canto, e aí a pastora da igreja, a ministra, foi realizar o culto. Fizeram um show musical ali, convidaram alguns instrumentistas, e eles tocaram ali umas partituras de hinos e tal, uma coisa muito bela. E ela foi entregar um sermão, falou sobre as boas novas ali por algum tempo e tal, e encerrou o culto. Sabe quantas pessoas tinham nesta igreja? Comigo, e com o casal, e com as crianças, e com os músicos, que não eram muitos. Não havia mais de 8 pessoas numa igreja que há 100 anos atrás foi um celeiro de missionários para a Argentina, para a América Latina, inclusive para o Brasil. E aí eu fiquei preocupado, e depois eu conversei e disse, aconteceu alguma coisa, algum evento assim, que o pessoal não veio hoje, o pessoal de repente está viajando, né? Eu congreguei numa igreja em que fiquei alguns anos lá, em que o pastor ficava assim tão desajeitado nos cultos de domingo, por causa da pequena quantidade de pessoas da igreja, que todo domingo ele agradecia as pessoas pelos visitantes e se desculpava, porque o pessoal da igreja estava viajando e tal. Eu fiquei uns 8 anos lá e pensei, gente, mas esse povo não volta mais não, né? Porque desde que eu cheguei, o pessoal está viajando todo domingo, invariavelmente o pastor se desculpava diante dos visitantes, dizendo que a igreja estava meio vazia, porque os irmãos estavam viajando. Recentemente eu tive notícia que essa igreja está muito abençoada, está cheia, e aí eu disse, puxa, era só eu sair, né? Eu acho que os irmãos só estavam esperando eu sair para que a igreja, o pessoal que estava viajando, voltasse. Mas eu pensei, será que o povo está viajando? Eu perguntei a alguém, como que é o movimento aqui e tal, e aí eu descobri que o casal de idosos ali eram os únicos membros, de fato, da igreja, que o casal mais novo que chegou era filho e genro e netos da pastora, e que os músicos tinham sido convidados de uma outra igreja para fazer aquele momento musical ali, antes da ministração. E que era assim mesmo, que a igreja lá, na verdade, ela servia apenas como ponto turístico, e eles faziam lá suas atividades uma vez por semana, porque é uma igreja, então, pelo menos uma vez por semana, a gente tem que... O que aconteceu com a igreja metodista na Argentina? O que aconteceu com o movimento wesleyano, que no século XIX gerou uma mudança radical no Reino Unido? Uma mudança que incendiou o mundo. O que aconteceu com essas igrejas? O que aconteceu com esses movimentos?
Eu trouxe alguns dados aqui, esses dados são de 2017, então eles já estão desatualizados. A coisa deve estar bem pior por lá. Na Alemanha, atualmente, esses dados aqui falam de cristãos praticantes, de gente que ainda vai na igreja, pelo menos de vez em quando. Fala de cristãos não praticantes e fala de gente sem religião, de gente que já assumiu que não quer religião nenhuma. Eu trouxe dados aqui dos 3 países que eu compartilhei com vocês: Alemanha, de Lutero, França, de Calvino e Reino Unido, de Wesley, para mostrar para vocês a situação dessas igrejas hoje. Então, lá na Alemanha, por exemplo, o percentual de cristãos, quando se fala de cristãos aqui, inclui-se católicos e protestantes. Então, para ver que o negócio é bem pior do que o que a gente imagina. O percentual de cristãos que são praticantes é 22%, em relação ao número daqueles que se professam cristãos. E daqueles que dizem que são cristãos, mas que não frequentam, é de 49%. 40 mais 22, 62 mais 9, 71% é o número de gente que diz que é cristão numa pesquisa. Mas desses alemães que frequentam, que vão à comunidade pelo menos uma vez ou outra, só 22% deles fazem isso. 49% desses declarados cristãos não aparecem por lá. E sabe o número de pessoas que se declaram não cristão na Alemanha de Lutero? 24% da população se declara não cristão, não quer compromisso com a religião. Quando a gente pensa na França, a situação é bem pior. Na França, o número de gente que é praticante, o número de gente que vai na igreja de vez em quando, praticante não é o fiel que está o tempo todo, não, é aquele que de vez em quando dá as caras na igreja. O percentual de pessoas que de vez em quando dão as caras na igreja é de 18%. Percentual de gente que diz que é cristão, mas que não aparece de jeito nenhum, eu sou cristão, mas não sou praticante, é 46%. E o número de gente que se declara sem religião na França de Calvino é 28%. Nós estamos falando, gente, de um período de 400 e poucos anos, de 500 anos. A reforma, esse grande avivamento aconteceu há 5 séculos atrás. Se os países que foram berços desse avivamento estão nessa situação claudicante hoje. Quando a gente pensa no Reino Unido, que experimentou avivamento agora no século XIX, avivamento de Wesley. No Reino Unido, o número daqueles que se declaram cristãos e que participam é de 18%. Daqueles que se declaram cristãos porque nasceu numa família cristã, mas que nunca frequenta, é de 46%, e o número de pessoas que se declaram não cristãos é de 23%. Fizeram essa pesquisa aqui em 15 países da Europa, países de berço cristão, e a média que chegaram é que 18% das pessoas cristãs que vivem nesses 15 países da Europa, 18% frequenta, 46% é cristão só de nome, e 24% desses se declaram abertamente não cristãos, não religiosos. O que aconteceu com as igrejas na Europa? Elas foram levadas para o cativeiro. Elas não perceberam isso, as coisas foram caminhando, elas não perceberam. Até que quando acordaram, foi tarde demais, como tem sido tarde demais. Europa, que foi berço de missões, que foi berço de missionários, hoje ela é campo missionário, é preciso ir pessoas lá para a Europa para dizer que Jesus vive, para dizer que há um Salvador. Ah, pastor, mas isso é coisa da Europa. Se a gente pensar em Brasil, nós não vivemos essa situação tão complicada, não. Você acha que não? No Brasil, nós temos cerca de 81% da população que se declara cristã no Brasil. 81% da população brasileira se declara cristã. Aí você diz, glória a Deus. Tá. Mas desses 81%, quando a gente fala de cristãos, estamos falando de católicos e evangélicos ou cristãos, protestantes, etc., em geral. Então, desses 81%, 50% hoje se declara católico e 31% se declara protestante, cristão, etc. Beleza. Tá bom demais, pastor. Até a gente chegar lá nos 18% ou 22%,
Talvez nem a minha geração veja isso. Mas olha os dados no Brasil. E esses dados aqui são de 2010. O censo acontece nesse ano, ano que vem a gente tem novidade. E se você acompanhar o censo, você vai perceber que as novidades vão ser para pior do que isso que eu vou compartilhar com você. Em 2010, no Brasil, o número de cristãos praticantes, ele era de 49%. 49%. Desse grupo todo, que é quase a totalidade do Brasil, 81% da população brasileira se declarando cristão. Lindo isso. Mas desses 81% que se declaram cristãos, dessa totalidade toda, 49% é praticante. Quando a gente fala de praticante, eu volto a dizer, gente que uma vez ou outra vai na igreja e diz, oi pastor, oi padre, oi rabino, estou vivo, estou aqui. Desses 81%, no ano de 2010, há 12 anos atrás, 32%. Isso é um valor elevado, 32%. Já se declarava cristão nominal. Sou católico porque nasci nessa, sou evangélico porque nasci nessa, sou protestante porque eu nasci num lar protestante. 32% da população brasileira já se declarava protestante. Ou cristão, mas um cristão não praticante. E em 2010 nós tínhamos 3% da população que já se declarava sem religião nenhuma. Você já pensou? Todo domingo nós estamos aqui, escola dominical abençoada, culto da noite, cantores extraordinários, né, que Deus levanta, coloca aqui para levar a gente aos céus. A gente vive na quarta-feira, uma semana abençoada, vem aqui, tem um culto de terça-feira de oração, sábado de manhã a gente está aqui orando. E aí a gente olha para o umbigo e diz assim, glória a Deus, porque no Brasil o Evangelho está alcançando vidas e Deus está fazendo coisas extraordinárias. Muitas vezes a gente não é capaz de parar para tirar os olhos da nossa realidade, do momento em que a gente está vivendo, para olhar para mais adiante. E para perceber que a situação da igreja no Brasil, e agora eu quero falar com a igreja no Brasil, e você e eu, nós somos parte desta igreja. A igreja brasileira está sendo levada para cativeiro. Quer uma prova disso? Quer uma prova disso? O Estado tirou de você o direito de educar os seus filhos, de disciplinar os seus filhos. Não estou falando aqui de violência, de espancamento, aquelas coisas bárbaras que os nossos pais, os nossos avós vivenciaram e compartilharam. Não estou falando dessas atrocidades, não. Estou falando do direito legal que um pai, que uma mãe tem para educar um filho, para educar uma filha. Para transmitir valores ao seu filho, para transmitir valores à sua filha. O Estado tomou de você, pai, o Estado tomou de você, mãe, o direito de educar os seus próprios filhos. Daqui a muito pouco tempo, escute o que eu estou dizendo. Os pais, ao registrarem seus filhos, não poderão nem dizer que sexo os filhos têm. Os pais serão proibidos, por lei, de dizer qualquer coisa vinculada a gênero. Se o menino é menino, se o menino é menina, você vai estar proibido de fazê-lo. A escola, sim. A escola tem assumido esse papel hoje na sociedade. Papel de determinar as coisas, de dizer as coisas, de dizer o que vale, de dizer o que não vale. Onde é que a igreja estava quando o Estado foi minando, quando o Estado foi corroendo, quando o Estado foi deteriorando os fundamentos cristãos que serviam para nortear a moral, a ética da nossa nação brasileira? Aonde a igreja estava? Sabe onde a igreja estava? Ela estava olhando para o seu próprio umbigo. Estava preocupada em ter um templo maior do que o templo do vizinho.
estava preocupado em fazer proselitismo, em levar pessoas de outra comunidade para o seu espaço. Ela estava preocupada em entreter pessoas, porque descobriu-se que um pastor de sucesso é um pastor de jovens, que tem uma igreja abarrotada de jovens, e de jovens animados, e que pintam as paredes da igreja de preto, e que faz jogos de luz ali, que essa meninada surta e pula e salta, e glorifica a Deus o tempo todo. Esse é o pastor bem-sucedido. Essa é a igreja de sucesso no nosso tempo. Nós ficamos entretendo pessoas, nós deixamos de pregar, nós deixamos de ensinar. As escolas dominicais, teve um momento, um surto na igreja brasileira, né? Algumas décadas atrás, os crentes surtaram. Arrumaram um negócio assim de que a única escola no mundo que as pessoas estudam e que não forma ninguém, escola dominical. Então isso é uma coisa inútil. Abaixo as escolas bíblicas dominicais. E aí todo crente bateu no peito e diz: é mesmo, já sou aluno da escola dominical há 30 anos, nunca recebi nenhum certificado. Você sabe por que essa escola não forma nunca? É porque essa palavra aqui, ela se renova a cada manhã. Essa é a única escola que nunca vai formar ninguém, jamais. Sabe por quê? Porque formar alguém significa dizer para alguém que ele está pronto. Enquanto houver fôlego nas nossas narinas, enquanto houver em nós capacidade de escutar, de pensar, de refletir a respeito das coisas e de compartilhar a palavra, a constatação que nós vamos ter é exatamente essa. Ela se renova a cada manhã, ela tem uma nova mensagem, ela tem uma nova ênfase. Deus tem uma nova palavra aos nossos corações. Onde a igreja estava? A igreja estava envolvida com política, apoiando um ou outro, porque eu estou com uma área irregular aqui na prefeitura, mas se o vereador ganhar, então o vereador dá um jeitinho lá na Câmara de Vereadores, e aquilo que é ilegal, ele dá jeito de ser legal. Palhaçada, gente. Iris Rezende ainda era vivo, todo mundo sabe que ele tinha uma boa relação com cristãos. E aí uma igreja barulhenta, assim, que estava dando escândalo. Os vizinhos foram lá, reclamaram e tal. Vou chamar a SEMA aqui, vou mandar fechar esse negócio. O pastor todo orgulhoso diz: pode chamar a SEMA, pode chamar o presidente da república que você quiser. O cara veio aqui me dar uma multa. Sou amigão do Iris. Chego lá no outro dia, entrego o negócio para ele, ele rasga e acabou. Que testemunho cristão a gente dá, né? Para o ímpio, para a pessoa que não conhece a Deus. Estamos em tempos de política. Quem vai ganhar? Bolsonaro vai ganhar, Lula vai ganhar. É crente querendo matar crente. Porque se você não é bolsonarista, então você é possesso por Satanás. E se você não é lulista, então você é endemoniado aos extremos. É gente brigando com gente. Por quê? Por que nós estamos tão preocupados com isso? Ah, pastor, mas são os nossos representantes. Representante de quem? Meu representante, seu representante? A igreja tinha que se preocupar com outras coisas. A igreja está preocupada em se organizar politicamente para apoiar A, para apoiar B, para ver o que ela consegue ganhar com isso. Disse que nesse último governo, a igreja evangélica no Brasil nunca teve tanta expressividade como ela teve agora. Onde é que está essa expressividade? A violência continua aumentando, a injustiça, a impiedade, o pecado, o mal. Que igreja cristã, que igreja evangélica é essa? Que está exercendo impacto no país desse último governo e que está exercendo um impacto tão extraordinário que ela nunca exerceu. Nesse tempo que ela vive em Brasil, quem diz uma bobagem disso é porque não conhece a igreja brasileira. É porque não sabe que essa igreja ela surgiu aqui fruto de avivamento, fruto de poder do Espírito Santo. Fruto da vida de homens e de mulheres que abriram mão de tudo para se tornarem missionários. Na região Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste do nosso país, que vieram aqui para anunciar Jesus, que vieram aqui para anunciar as boas novas, e que não só de palavra, mas com as suas vidas eles testemunhavam o poder de Deus.
Isso foi o tempo que a igreja foi relevante aqui no Brasil. Isso foi o tempo que a igreja fez diferença aqui no Brasil. Isso foi o tempo que a igreja teve importância. É quando ela tinha poder, é quando ela tinha unção, é quando ela tinha autoridade para anunciar a palavra. É quando ela era capaz de fazer com que as boas novas fossem anunciadas de maneira que o pecador se convertia, que o pecador reconhecia o senhorio de Jesus. Hoje o que a igreja é? A igreja hoje é uma vergonha. A igreja hoje é uma vergonha. A igreja está sendo levada para o cativeiro. E nós não percebemos isso. E nós não vimos isso. Pastor, mas o senhor já falou quase o tempo da pregação toda, e é mesmo. Eu estou quase terminando. E não falou nada de Daniel, por que o senhor leu Daniel? Eu li Daniel, primeiro capítulo, os 6 primeiros versículos, porque Daniel fala de um dos cativeiros mais marcantes na história do povo de Deus, que foi o cativeiro de Judá, que havia sido profetizado e retardado inúmeras vezes por causa da misericórdia de Deus. Mas o capítulo 1 fala do cativeiro de Judá, momento em que esse povo é levado como escravo para a Babilônia. E a gente discutiu 1 ano e meio aqui sobre essa história, e todo mundo sabe o motivo do cativeiro. O cativeiro aconteceu quando o povo de Israel deixou Deus de lado, quando o coração deles se esfriou, quando eles abandonaram a lei de Deus, quando eles viraram as costas para a casa do Senhor, e quando cada um foi cuidar da sua própria vida. Quando esse povo virou as costas para Deus, abandonou a Ele, começou a praticar o mal e começou a praticar a impiedade, começou a viver de acordo com a filosofia do seu próprio mundo, ignorando as verdades que o próprio Deus havia deixado registrado na sua palavra. Quando esse povo virou as costas para Deus, eles receberam como paga disso cativeiro. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, e vou dizer isso em tom profético. Profético no sentido de alguém que está olhando para diante e que, à luz da palavra, consegue vislumbrar algumas coisas. As coisas para a igreja não vão melhorar, elas só vão piorar. Vão piorar nos próximos 4 anos, vão piorar nos próximos 8 anos e vão continuar piorando. A igreja está sendo levada para cativeiro. Agora deixa eu contar uma novidade para você. Você acha que, pastor, então nós temos que nos reunir contra a igreja e fazer, ou criar aí o partido cristão daqueles que são influenciadores da nossa sociedade para a gente começar a colocar candidato lá e tentar... Não vai adiantar não. Mas por que o senhor é tão pessimista? É porque quando a gente fala de cativeiro, cativeiro não é um lugar para onde a gente vai voluntariamente. E cativeiro não é um lugar para onde o inimigo nos leva. Cativeiro é um lugar para onde Deus nos entrega. É Deus que entrega a sua igreja para o cativeiro. Quando a igreja deixa de ser relevante, quando ela deixa de cumprir o seu papel, quando ela perde a sua identidade com Deus, quando ela perde a sua razão de ser na sociedade. É o próprio Deus que cria os mecanismos para que essa igreja seja levada em cativeiro. Olha o que Daniel diz. 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Versículo 2. E o Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá. E o Senhor entregou os utensílios da casa de Deus. E tudo isso foi levado para a Babilônia e foi depositado na casa do Deus dos babilônios. A igreja vai ser levada para cativeiro, está sendo levada, e nós não abrimos os nossos olhos para isso ainda. Quem envia, quem permite, quem entrega essa igreja para o cativeiro é o próprio Deus. É Ele quem permite que isso aconteça.
É por isso que a igreja, enquanto instituição no Brasil, cada vez mais ela está perdendo força e ela vai continuar perdendo força. Não acredite na força do pastor fulano de tal, da grande igreja no Brasil, que representa. Não acredite nisso. Não acredite nisso. Na associação de igrejas evangélicas do Brasil, que vão travar com a corrupção e que vão gerar uma mudança radical. Não acredite nisso. O problema da igreja não é problema de gente que não queira se envolver para tentar mudar o contexto. O problema da igreja hoje é de gente que não quer se envolver com Deus, que não quer se envolver com a palavra de Deus, que não quer compromisso, que não quer aliança com Ele. Esse é o problema da igreja hoje. A igreja está perdendo e vai continuar perdendo espaço. O que acontece quando a gente é levado para cativeiro? Nós somos tirados do nosso lugar de origem, somos tirados do nosso lugar de conforto, somos tirados do nosso lugar de segurança. A nossa posição, sal da terra e luz do mundo, essa posição é quitada, é tirada de nós. Estou falando de nós. Mas você quer ver como que a coisa piora e piora muito? E é por isso que eu disse que os dias não serão melhores, mas serão piores. Quando o rei faz essa primeira leva um grupo de pessoas para a Babilônia. Daí a alguns anos ele vai levar mais 2 grupos, até que Jerusalém de uma vez por todas vai ser destruída. Então isso significa dizer que o cativeiro começa de forma quase que imperceptível. Leva o rei, leva um grupinho, a gente leva algumas coisas do templo assim para o pessoal não escandalizar. Põe tudo lá nos pés do nosso Deus e deixa quieto. Vamos esperar um tempinho aí até o pessoal se acalmar. Depois a gente dá um segundo bote, um segundo golpe, vem e faz um estrago um pouco maior. Mas aí a gente deixa o pessoal respirar de novo. E aí num terceiro momento a gente já vem de trator mesmo. Já derruba templo e já arrebenta com tudo e acabou a história. Esses são os 3 momentos do cativeiro babilônico. Mas eu quero pensar com você só esse primeiro que a gente está vivendo agora. Porque qual que é a ordem que o rei dá para Aspenaz, um dos seus oficiais? Ele diz assim: eu quero que você traga alguns dos filhos de Israel. Eu quero que você traga alguns da linhagem real. Quero que traga nobres. Agora olha a orientação dele. Você precisa trazer jovens. Os filhos de Israel, aplicando essa palavra aqui para o nosso tempo, são os meus filhos, são seus filhos. Nós não estamos nos declarando povo de Deus, povo da aliança, propriedade particular dele? Esses que são chamados aqui de linhagem real e nobre. Pedro disse isso: vocês são sacerdócio real, vocês são linhagem nobre. Vocês são povo, vocês são propriedade particular de Deus. Traga o melhor. O que é o melhor que esse mundo tem? O melhor que esse mundo tem ainda sou eu, o melhor que esse mundo tem ainda é você, o melhor que esse mundo tem ainda é aquele e aquela que se identifica com Jesus e que segue as suas pisadas. Isso é o melhor que o mundo ainda tem. Mas qual que é a orientação? Traz jovens. E faz o que com esses jovens? Final do versículo 4 diz assim: crie jovens, ou traga jovens, capazes de viver no palácio, jovens que sejam capazes de circular, de transitar pelos palácios de Babilônia. A Babilônia aqui, Babel, confusão. Essa Babilônia é o sistema que vai governando, que vai regendo, que vai direcionando, que vai quebrando todo tipo de tradição, que vai quebrando todo tipo de autoridade, que vai estabelecendo de cima para baixo
aquilo que de agora em diante é ético, aquilo que de agora em diante é moral, aquilo que de agora em diante vale ou não. Traz jovens, jovens que sejam capazes de viver no palácio. Para que trazer esses jovens? A fim de que eles sejam ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Sacou aí, percebeu? Percebeu como que a gente está sendo levado para cativeiro e nós não estamos percebendo isso? A ordem foi dada. O investimento que é feito hoje não é mais investimento em burro velho. Ninguém está preocupado comigo, ninguém está preocupado em me convencer que eu estou equivocado nas minhas convicções. Ninguém está preocupado em tentar para ver se de repente eu viro a casaca e quem sabe. Não, ninguém está preocupado comigo, nem com você. Eu sou um burro velho, você nem é burro e é novo, não é nova. Ninguém está preocupado com você. Mas com quem que eles estão preocupados? Com os jovens, com as nossas crianças. De 2010 até recentemente, nós tínhamos a geração alfa, que era a geração 4.0. 5.0 da internet já foi liberada aqui em Goiânia, poucos dias atrás. E 5.0 aí já vai marcar o início de uma nova geração. A gente já vai ter a geração beta, a geração 5.0. Que começa agora em 2022. Daqui a alguns anos você vai ouvir falar sobre isso. Ninguém nem está cogitando isso, mas é assim que as coisas funcionam. Qual que é a grande sacada do inimigo das nossas almas neste momento? Vamos trabalhar os jovens, vamos ensinar os jovens nas letras, vamos ensinar os jovens na cultura, vamos ensinar os jovens na língua dos caldeus. Ensina esses jovens a enxergar o mundo como nós enxergamos, ensina esses jovens a conversar como nós conversamos, ensina esses jovens a acreditar como nós acreditamos. E aí sabe o que vai acontecer no Brasil? O Brasil do avivamento de 1906, 1908, 1910, com as Assembleias de Deus lá no Nordeste, que depois se espalharam Brasil afora. O Brasil da Igreja de Deus no Brasil. O Brasil da Igreja Deus e Amor. O Brasil de tantas igrejas que fizeram tantas coisas extraordinárias por nós. Esse Brasil simplesmente vai cair numa condição de uma Alemanha de Lutero. A Alemanha de Lutero, 400 anos depois, se tornou a Alemanha do Hitler. Só que agora, com a tecnologia avançando como está, a gente não vai esperar mais 300 anos para ver o Brasil, não. Nós já estamos vendo isso. E em poucas décadas, nos próximos 20 anos, se Jesus até lá não voltar, criança que nasce hoje, daqui a 20 anos tem 20 anos de idade. Ela já nasce, e a lógica do mundo é: ensina essa criança as letras e a língua dos caldeus. Ensina ela a ver o mundo, ensina ela a pensar o mundo, ensina ela a aceitar o mundo, do jeito que eles estão tentando empurrar a garganta abaixo a cada um de nós. E aí o que vai acontecer daqui a 20 anos? Natural, normal. Ué, não estou entendendo esses crentes não, se é que vai ter algum crente. Jesus disse que se os tempos não abreviassem, ele ficava até preocupado se alguém ainda ia permanecer. Agora, eu termino a minha palavra aqui com vocês, pensando exatamente nessa orientação aqui. Escolhe jovens, jovens que aprendam letras e línguas, jovens que sejam moldados de acordo com essa cultura, porque eles não vão dar problema para a gente no futuro. E aí é dito que o rei determinou que a ração de cada dia desses jovens fosse uma porção do manjar dele mesmo. Então tem duas fontes de conhecimento. Tem a Bíblia enquanto palavra de Deus e tem o resto, que são discursos transvestidos de humanismo, de antropocentrismo, de racionalismo, de filosofismo, de psicologismo, de sociologismo, mas que na verdade são só discursos. Daquele que é inimigo de Deus, discursos.
daquele que olha para mim, que olha para você e que deseja que nós sejamos destruídos, aquele que veio para matar, para roubar e para destruir. O texto termina dizendo que tem essa ordem acontece. Mas no verso 6 diz que dentre as muitas pessoas que foram escolhidas, e muitos deles foram escolhidos, verso 6 diz, mas entre eles, entre aqueles que foram escolhidos, se achavam 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 jovens da tribo de Judá tinham sido levados para o cativeiro, tinham sido colocados no palácio da Babilônia, tinham recebido a ordem de ser instruído nas letras e nas línguas dos caldeus, e de receber o mesmo manjar do rei. 4 jovens. 4 jovens entre centenas ou talvez milhares que foram levados para serem treinados. Mas por que o livro destaca esses 4 jovens? Porque ao mesmo tempo que Satanás investe hoje com toda a filosofia do mundo para moldar jovens, da mesma forma, a Escritura diz que está nas mãos dos jovens e das jovens a mudança desse quadro, a mudança dessa situação. A mudança do contexto em que nós vivemos está nas mãos de vocês. Os 4 jovens aqui se destacam por quê? Porque apesar de estarem no cativeiro, porque apesar de serem obrigados a aprender essas leis que vão ser ensinadas, que apesar de serem obrigados a comer do próprio manjar real, esses jovens tomam uma posição diante de Deus. E que posição é essa que eles assumem? Eles assumem que mesmo levados em cativeiro, que mesmo tendo a mídia o tempo todo bombardeando eles, que mesmo tendo que ir para as escolas, e tem que ir mesmo, que mesmo que tendo que ir para as universidades, e tem que ir mesmo, que mesmo sendo bombardeado por todos os lados, com todo tipo de influência que esse mundo tem para lançar sobre eles. Esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, verso 8 vai dizer, eles assentam no seu coração, eles assumem um propósito no seu coração, de não permitir que outra verdade, que não a verdade da palavra de Deus, sirva como guia, como orientação para as suas vidas. Então você não pode tirar os seus filhos desse mundo, nem colocá-los numa bolha, não tem jeito, não adianta mudar para a roça. Eu vou sair da cidade e vou para a roça. Não adianta, não adianta. Cada vez mais essa filosofia vem com seus tentáculos. Só tem um jeito de salvar o seu filho, a sua filha, só tem um jeito de salvar a sua criança. Não é tirando da escola, não, porque não vai adiantar, ela tem que ser estudada. Não é tirando da faculdade ou impedir de ir, não adianta. O único jeito é semeando, é plantando a semente da verdade, da palavra de Deus no coração dessa criança, desde o ventre da mãe. Começa a evangelizar o seu filho, começa a evangelizar a sua filha no ventre. Começa a falar de Jesus para o seu filho, para a sua filha no ventre. Seja um exemplo vivo, seja uma testemunha viva. Esses 4 jovens aparecem aqui na Escritura para mostrar que apesar de eles não terem feito nenhuma revolução, não criaram o partido dos 4 jovens que vão mudar a situação do mundo. Eles não criaram esse partido. Mas cada um andou com Deus, e cada um viveu com Deus, e cada um amou a Deus, e cada um honrou a Deus de forma tão extraordinária, que os reis de Babilônia tiveram que se dobrar diante desses homens. Nabucodonosor teve que se dobrar diante de Sadraque, de Mesaque, de Abednego e de dizer: mandei jogar esses meninos aí para torrar, para queimar, porque me desobedeceram. Mas agora eu vi que o Deus desses meninos é Deus de verdade. Não existe Deus como o Deus deles. Um rei pagão escreve uma carta dizendo que qualquer pessoa que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser morto. 3 jovens que preferiram manter a sua fé diante de um rei que diz: se prostra diante da minha imagem ou você morre. Os meninos disseram: pode matar a gente, mas nós não vamos nos prostrar. Nós temos um Deus, nós temos princípios, nós sabemos no que é que nós cremos.
A vida desses jovens é tão extraordinária que o vovô Daniel, que já estava velhinho, quando testado também a abandonar a fé, já que serviu a Deus o tempo todo, preferiu passar uma noite na cova dos leões. E no outro dia, um outro rei, já não é mais um rei babilônio, mas é um rei medo-persa, Dario, chega lá desanimado na cova do leão, porque teve que lançar contra gosto Daniel lá e faz uma pergunta: Daniel, porventura o seu Deus foi capaz de te livrar? E aí o rei ouve uma voz lá de dentro dizendo: ó rei, vive para sempre. Eu estou vivinho, estou aqui. Eu estou aqui. O Deus que eu sirvo, Ele enviou o seu anjo e me livrou da boca do leão. Porque Ele viu que eu não pequei contra Ele e nem contra ti. O que Dario fez? O grande, poderoso da Pérsia se dobrou diante do Daniel e escreveu uma carta dizendo: ai daquele que disser um A contra o Deus de Daniel. 4 jovens. Não fizeram nenhuma revolução, não montaram nenhum partido, não saíram quebrando tudo, porque não, eles só viveram a fé deles, eles só não abriram mão. Vocês sabem como é que a igreja vive em cativeiro? Não é tentando sair de cativeiro, porque é Deus que a coloca nessa condição quando ela perde a razão de ser. A igreja só consegue sobreviver a um cativeiro quando no cativeiro ela se arrepende do seu pecado e ela assume pessoalmente, individualmente, um compromisso e uma aliança com a verdade. É isso que Deus está chamando a igreja de Deus de Vila Rosa a fazer nessa manhã, nessa noite. Reassuma o seu compromisso, reassuma a sua aliança com o Senhor. É isso que Deus está chamando pais e mães da igreja de Deus do Brasil de Vila Rosa a fazer em relação aos seus filhos. Assuma a formação, assuma o compromisso, assuma a responsabilidade, assuma o seu filho, assuma a sua filha. Porque o inimigo já está com os tentáculos lá, ó, só esperando a hora, só esperando. Se você não formá-lo, se você não ensiná-lo. Quantos jovens foram levados lá para o palácio? Sei lá, inúmeros. Quantos jovens se destacaram? 4. 4 jovens. E os outros? Já estamos aqui mesmo, está tudo certo, né? Deus nos colocou aqui. Vamos que vamos. Quem conseguiu fazer com que Deus e o nome dEle, a glória dEle, resplandecesse num período assim de absoluta e de profunda treva? Só 4. Só aqueles que no começo, jovens ainda, crianças, assumiram o compromisso. Nós assumimos o nosso compromisso de que Ele é nosso Deus e a gente não abre mão disso. Feche os seus olhos. Quero orar por você, quero orar com você. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Talvez pregadores digam isso aí. Mas eu nunca ouvi falar até esse dia que Deus chamou a minha atenção para essa realidade. A igreja está sendo levada para cativeiro. A Europa mostrou isso para a gente. O resultado dramático. No Brasil, nas próximas décadas, não mais do que 20 ou 30 anos, nós vamos ver o resultado disso. Vai ser dramático. Mas tem jeito. Tem jeito. Qual que é o jeito? Consagra o seu filho. Consagra a sua filha desde o ventre de sua mãe para Deus, para o serviço dele e para a glória dele. Instrua o seu filho, instrua a sua filha no caminho que ele e ela devem andar. Mas muito mais do que consagrar e ensinar, anda na presença de Deus. Você, ser modelo, ser exemplo, ser referência, é o único jeito de um remanescente permanecer nesses tempos de cativeiro que já estão ocorrendo e que virão pela frente. Deus, eu louvo o Teu nome porque o Senhor é bom. Eu louvo o Teu nome porque a Tua palavra, ela é viva e permanece para sempre. Eu louvo o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos revela através das Escrituras
posturas, posições que a gente precisa assumir se nós quisermos permanecer em tempos de crise, em tempos de desafios, em tempos de dificuldades. Esses são os tempos que nós estamos vivendo hoje, Senhor. Mas eu quero invocar o nome de Jesus nesta noite e quero te pedir, bendito Deus, que a igreja de Deus de Vila Rosa não seja como aquela igreja que eu visitei lá na Argentina. Que a igreja de Deus de Vila Rosa, Senhor, não seja como as igrejas da Europa que morreram. Que eu, igreja de Deus de Vila Rosa, que cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes, igreja de Deus de Vila Rosa, que a igreja brasileira, Senhor, que ela acorde, que ela se desperte, enquanto há tempo, enquanto há possibilidade. Que a igreja perceba a importância, a necessidade de assumir compromisso, de assumir pacto, de assumir aliança contigo, de se manter fiel a Ti, ó Deus, nesse compromisso, nessa aliança. Que enquanto há tempo, Pai Celestial, que enquanto há oportunidade, ó Deus, que enquanto nós ainda temos alguma liberdade, que a igreja acorde para a necessidade de se arrepender de seus pecados, que a igreja acorde para a responsabilidade de se identificar contigo, que a igreja acorde para a responsabilidade de seguir as pisadas de Jesus, e que ela faça isso enquanto é tempo, que ela faça isso enquanto há oportunidade. Antes que seja determinada sobre a igreja brasileira o cativeiro pleno, o cativeiro total, a destruição. Antes que o mal de uma vez por todas seja determinado, Senhor. Em nome de Jesus, Deus vivo, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus.